Muito bem, de uma maneira geral, nós temos que a deformação, que é representada então por este epsilon, vai ser igual a uma variação do comprimento a dividir por esse comprimento inicial. Repara que sendo um delta L a dividir por L, dois comprimentos a dividir, então temos que a deformação vai ser adimensional. Ora bem, temos assim, por exemplo, aqui uma placa que está a ser tracionada, que tem um comprimento nesta direção, característico que é L0. Pronto, vai ser tracionada, então ela vai se deformar e depois de deformar temos aqui a posição inicial e vemos que ela fica assim. O que é que vai acontecer? Vemos que existe um ΔL, aqui este divide-se pelas duas partes. Ora bem, então a deformação que aconteceu nesta direção, porque a deformação depende da direção, como depois nós já vamos ver, a deformação que houve nesta direção vai ser então este ΔL dividido por L0. Outra coisa importante a ver é também a questão do campo de deslocamentos. Ora bem, vamos considerar primeiro aqui um estado inicial, ele sofre uma deformação e fica assim. Ok, repara que o ponto D mudou para esta posição, o ponto A manteve-se, o ponto B mudou para aqui e o ponto C mudou para aqui. Ora bem, então nós podemos definir o campo de deslocamentos de um ponto. Ora bem, este campo de deslocamentos, representado então por este vetor D, que vai ser função x, y, z. Por exemplo, os pontos aqui neste ponto D vão ter um deslocamento, que vai ser este, os pontos no ponto C vão ter outro e os do B vão ter outro. Pronto, e consoante as coordenadas do ponto em questão, nós vamos ter então as componentes do campo de deslocamentos. Repara também que as componentes U, V e W do campo dos deslocamentos também são em função da posição. Isto vai ser importante para, por exemplo, depois determinarmos o tensor das deformações através do campo de deslocamento. Muito bem, então já podemos ver o que é uma deformação infinitesimal. Isto vai ter hipóteses por trás deste conceito. É uma deformação normal, só que depois temos as hipóteses que os deslocamentos vão ser muito pequenos relativamente às dimensões do sólido. Vamos ver que na maioria dos exercícios que vamos fazer tem o vetor de deslocamentos e depois vemos que ele vem em unidades vezes 10 elevado a menos 4 metros, ok? Uma coisa infinitesimal, e depois o gradiente do campo de deslocamentos também é muito pequeno. Pronto, as extensões também vai dar tudo por volta destas ordens de grandeza, ok? Vai girar um bocado esta volta e aqui vão estar então as deformações infinitesimais. Podemos definir também o tensor das deformações, neste caso infinitesimais. Ora bem, este, à semelhança do tensor das tensões, também é representado ponto a ponto, ok? Ou seja, genericamente este depende de x, y, z. Depois o que é que nós podemos ver aqui? Por exemplo, este epsilon xx, o que é? Vai ser então a deformação na direção x, epsilon y, deformação na direção y, e este sucessivamente assim, a deformação na direção z. Depois vocês vão ver que o tensor das deformações e o tensor das tensões funciona de modo análogo, ou seja, nós depois vamos calcular deformações principais e vemos que é exatamente da mesma maneira que das tensões principais, e assim sucessivamente, eles funcionam basicamente da mesma maneira. Se um é definido ponto a ponto, o outro também é. Depois também vamos ver que vão estar interligados. Esta expressão que eu apresento aqui permite-nos então calcular a deformação numa direção n. Vamos imaginar aqui um ponto P que tem então o seu tensor das deformações associado, e se eu quiser determinar então qual é que é a extensão, por exemplo, associada a esta direção n, o que eu tenho que fazer é então aplicar esta expressão e eu obtenho então o valor da respectiva extensão. Reparem numa coisa, o que eu estou a calcular aqui é a extensão apenas para o ponto P. Eu não posso aplicar diretamente que a extensão vai ser igual a ΔL sobre o L de 0 para saber qual é que é o ΔL que ocorre nesta direção. Porquê? Porque se o tensor das deformações for diferente em todos os pontos nesta peça, o que vai acontecer é que nós aqui vamos ter uma deformação calculada através desta expressão, no ponto P vamos ter outra e aqui, por exemplo, já vamos ter outra. Porquê? Porque o tensor das deformações varia. Ou seja, nós só podemos aplicar esta expressão com este L0, neste caso, no caso em que o tensor das deformações é igual em todos os pontos. Neste caso, o ΔL e a extensão vai ser igual em todos os pontos ao longo desta direção, e aí nós podemos aplicar também esta expressão caso queiramos saber, por exemplo, qual é que é o ΔL associado àquela direção.
Bem, como eu já referi, o tensor das tensões é análogo ao tensor das transformações. Eu não sei se bem se é esta a palavra que se deve usar, mas basicamente o que eu quero dizer é aquilo que acontece no tensor das tensões vai acontecer de uma forma semelhante no tensor das deformações. Ou seja, nós sabemos que existem tensões principais, ou seja, também vão existir deformações principais. A maneira como nós calculamos as tensões principais com o tensor das tensões vai ser exatamente a mesma para calcular para o tensor das formações. Ou seja, é chegar aqui, calcular os valores próprios, temos então as deformações principais e também calculando os respectivos vetores próprios, vamos ter as direções principais para as deformações principais. Da mesma maneira que o tensor das tensões tinha invariantes, o tensor das deformações também vai ter os seus invariantes. Bem, os invariantes no tensor das deformações são calculados de modo semelhante ao tensor das tensões. Neste caso, o primeiro invariante, que também no tensor das deformações vai ser o traço da matriz, este vai ter um significado físico importante que vai corresponder ao coeficiente de dilatação volumétrica, que é a variação de volume sobre o volume, representado então por este θ. Repara aqui numa coisa, isto aqui vai ser o coeficiente de variação volumétrica neste ponto, ou seja, o traço deste tensor das tensões é o coeficiente de dilatação volumétrica neste ponto. O que é que implica? Que eu não posso simplesmente chegar aqui, meter o volume do sólido e aqui a variação de volume do sólido se eu calcular apenas neste ponto. Porquê? Porque para diferentes pontos, se eu tiver diferentes tensores das deformações, naturalmente vai andar diferentes traços, logo diferentes coeficientes volumétricos. Ou seja, eu só posso fazer isto que eu disse ao bocado no caso do tensor das deformações ser igual para todos os pontos. Aí sim eu posso colocar então aqui, pois, porque o coeficiente de dilatação volumétrica não varia de ponto para ponto, logo equivale ao coeficiente de dilatação volumétrica do sólido. Logo aqui neste caso então eu posso utilizar aqui o volume do sólido e aqui a variação do volume do sólido total. Depois no link na descrição vai estar um documento onde eu demonstro que o coeficiente de dilatação volumétrica vai então corresponder ao traço da matriz. Outro conceito importante a ter presente é o conceito de deformação de corte de engenharia. Esta vai ser duas vezes a deformação de corte. Por exemplo, nós temos então aqui a deformação de corte e eu sei que a deformação de corte de engenharia, que é representada então por este gama, vai ser então duas vezes esta deformação de corte. Ou seja, nós podemos escrever o tensor das deformações também assim, desta maneira, sendo estes termos um meio da deformação de corte de engenharia. Porque é que isto surge? Porque muitas vezes nos enunciados e isso tudo o que eles dão é este valor. Então nós temos que ter muita atenção e aqui eu vou frisar muito bem porque aqui eles descontam muito nos exames se nós cometemos este erro que é eles dão-nos a deformação de corte de engenharia e nós esquecemos de dividir por 2 quando colocamos no tensor das tensões. Porquê? Porque depois se nós quiséssemos fazer contas com o tensor das tensões, nós tínhamos que meter um meio nesta deformação de corte de engenharia. Tenho dito tensor das tensões, mas é tensor das deformações, vocês percebem isso. Ora bem, lembrem-se, no tensor das tensões nós tínhamos unidades, que eram unidades de pressão barra tensão. Aqui, sendo deformação, no tensor das deformações, isto vai ser então adimensional. Muito bem, vamos ver aqui o conceito das equações de compatibilidade, que é, ora bem, vamos definir arbitrariamente funções que são uniformes e contínuas em função de x, y e z, então destes valores, que são os valores que aparecem então no tensor das deformações. Vamos definir aqui o nosso corpo e vamos então pegar em, por exemplo, 4 elementos. Ora bem, esta definição arbitrária destas funções pode resultar em duas situações. Pode resultar que elas se deformem compativelmente, ou seja, repara que não há aqui nem vazios nem sobreposições, que é como se fosse simplesmente por exemplo, uma tração, mas depois elas também podem deformar de uma maneira não compatível, que é o mais provável acontecer se nós definirmos isto de maneira arbitrária. Repara que aqui o novo corpo fica com vazios e até pode haver, por exemplo, sobreposições, o que, como sabemos, isso não pode acontecer. Estas componentes da deformação não podem então ser fixadas arbitrariamente. Estas vão ter que satisfazer determinadas condições, que já vamos ver quais é que são, que garantam a existência então destas três funções contínuas, que são as funções então do campo de deslocamentos.
e que definem então uma deformação coerente do corpo. Ora bem, como é que nós obtemos então essas equações de compatibilidade? Vamos, por exemplo, pegar aqui na deformação de corte x, y e nós sabemos que vai ser então igual a estas derivadas cruzadas. Se derivarmos isto em ordem a x e depois a y, ou ao contrário, que será a mesma coisa, obtemos então esta expressão. Já vamos aqui a esta expressão outra vez. Agora pegamos na deformação em x e na deformação em y. Esta vamos derivar duas vezes em ordem a y e esta duas vezes em ordem a x. Chegamos então a estes valores e reparem que este valor vai ser igual a este, ok? Falta aqui um y. Este valor vai ser igual a este. Se nós então substituirmos isto e isto aqui, chegamos então a uma equação de compatibilidade. Vamos fazer este raciocínio para determinar as outras. Temos aqui estas nossas 6 equações de compatibilidade e lá está, estas equações vão ter então que ser satisfeitas para qualquer campo de formação admissível, ou seja, para ele ser coerente, estas equações têm que ser satisfeitas. Não se preocupem que nós não vamos utilizar uma única vez estas equações, é só para vocês saberem que existe e caso surja numa pergunta teórica saberem explicar o que é. É tudo para este vídeo, espero que tenham aprendido mais uma coisa e até à próxima aula.